Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. Hoje nós começamos o último bloco do curso e vamos falar de correntes, circuitos e vamos aprender a calcular como que a corrente elétrica se distribui quando nós temos muitas possibilidades, muitos caminhos no circuito elétrico. Claro que então nós temos que começar com os elementos básicos do circuito. Nós vamos começar essa aula falando um pouco da natureza do movimento de cargas no circuito, definição das correntes e uma das leis mais importantes dos circuitos, que é a chamada lei de Ohm. Muito bem, então para a gente poder falar de circuito e fazer sentido em tudo que nós vamos falar, nós temos que lembrar que o circuito elétrico, ele, exceto em algumas situações muito peculiares, onde as cargas se movimentam por um tempo e param, que é o caso da presença de capacitores, normalmente as cargas estão se movimentando. E as cargas que se movimentam são aquelas que não estão presas ao material condutor, ao material que é capaz de conduzir a carga elétrica. E esses são os elétrons. Então os elétrons, eles são as unidades básicas da corrente elétrica. São essas entidades que têm uma carga muito pequena, da ordem de 1,610 a menos 19 coulomb cada um, e o conjunto desses elétrons é que se movimenta, dando origem à transferência de carga de um lugar para outro. Então, as chamadas cargas móveis de um material, normalmente são os elétrons. Às vezes a ausência do elétron cria um local positivo. A ausência de um elétron deixa o material desbalanceado com relação às cargas, A ausência do elétron desequilibra a neutralidade. Isso é o que nós chamamos de buraco. Então, nos circuitos mais complicados, nos componentes mais complicados, você tem tanto o elétron se movimentando, quanto essa falta de elétron, que são os buracos. Mas, para entender os elementos dos circuitos, nós vamos considerar os elétrons como sendo as entidades que se movem pelos condutores, dando origem a uma série de fenômenos que acontecem nos circuitos elétricos. Primeira coisa para a gente lembrar é que para um elétron se movimentar, é necessário que haja um campo elétrico, porque é o campo elétrico capaz de fazer a força e levar o elétron ao movimento. E, como nós já extensivamente aprendemos, a existência de um campo elétrico numa região do condutor equivale a ter uma diferença de potencial. Então a gente fala muito na tal da DDP, diferença de potencial. E existindo uma diferença de potencial, como nós aprendemos quando vimos definição de potencial elétrico e de campo, existe um campo elétrico. Existindo um campo elétrico, ele pode fazer uma força sobre as cargas e promover o movimento das cargas. O movimento das cargas é o que nós chamamos de corrente elétrica. E essa corrente elétrica nós temos que aprender a quantificar. Claro que aqui eu coloquei uma carga genérica que acompanha o campo elétrico, Então ela vai do potencial maior para o potencial menor, acompanhando a direção do campo elétrico. Mas eu já antecipei a vocês que o que conduz carga no circuito são os elétrons que andam contrário ao campo elétrico. Mas, para fins de estudo, de notação aqui, nós podemos considerar cargas hipotéticas de um sinal positivo. Bom, quando essas cargas se movimentam, então, como eu disse, nós temos corrente elétrica. A corrente elétrica é, por definição, quanto de carga o sistema é capaz de transferir por unidade de tempo. Como que a gente pode medir isso? Bom, imagine que eu tenho aqui um pedaço de condutor, eu fico olhando numa certa seção transversal do condutor e fico contando ali quantos elétrons estão passando, acumulando qual é a carga total que passou ali durante uma certa extensão de tempo ΔT. E a divisão deles, ou seja, carga por unidade de tempo que passou por esse condutor, é a definição de corrente elétrica. Às vezes nós gostamos de definir, como nós aprendemos já em cálculo, as derivadas. Então a gente costuma dizer que a taxa de transferência de carga com relação ao tempo, que é a derivada da carga com o tempo, é a velocidade de transferência do volume de carga,
é o que nós chamamos de corrente. Então, a unidade de corrente é coulomb por segundo e essa definição é o que nós chamamos de ampere. Muito bem, então, normalmente, a gente caracteriza os circuitos ou a transferência de cargas num circuito através do conhecimento da corrente elétrica em cada ponto do circuito. Tem circuitos que são mais complicados, nós temos que somar essas correntes, fazer tudo isso, como nós vamos aprender nessa aula e nas próximas que virão desse bloco. Também é conveniente, porque você vê, né, a corrente elétrica é uma quantidade macroscópica, ela depende do tamanho total do condutor. Às vezes eu quero trabalhar a nível microscópico. Como que eu faço isso? Eu divido pela área. Então eu tenho quanto de corrente eu tenho por unidade de área. E essa grandeza, corrente por unidade de área, é o que nós chamamos de densidade de corrente. A densidade de corrente, tanto quanto a corrente, são grandezas que vão caracterizar a movimentação das cargas pelo circuito, pelo condutor. Uma das coisas que a gente nota, e eu já mostrei para vocês lá no começo, quando falamos em condutores, é que quando corrente se propaga por um condutor, é porque eu submeti aquela região a um campo elétrico. E o campo elétrico criou uma diferença de potencial, que nós chamamos de dp, ΔV. E a quantidade de corrente que aparece depende desse campo. Quanto maior é o campo, quanto maior é a diferença de potencial, mais cargas eu sou capaz de transportar. E verifica-se que, aplicada uma diferença de potencial entre dois pontos de um sistema que pode conduzir cargas, a corrente que aparece é proporcional a essa diferença de potencial. E a constante de proporcionalidade é a chamada resistência elétrica. Quanto maior essa resistência elétrica, significa o quê? Que eu aplico uma diferença de potencial grande, e como esse R é grande, aparece uma corrente pequena. Se eu tivesse um R infinito, eu aplicaria uma diferença de potencial praticamente infinita para aparecer uma corrente quase zero. Então esse R, que é chamado resistência elétrica do material que está conduzindo, tem uma unidade, a unidade dele de resistência é o ohm, que é volts por ampere, e ele caracteriza o material que está conduzindo. Dependendo do tipo de material, tem um valor de resistência quando você faz uma certa geometria. Se eu pegar materiais que são capazes de conduzir corrente, e eu fizer um gráfico da corrente que aparece quanto à diferença de potencial que eu aplico, eu vejo que, se for um material ôhmico, obedece à lei de Ohm, isso é uma reta. E é uma reta, e quanto mais próxima do eixo horizontal, da forma que eu deduzi aqui, significa que eu preciso de uma diferença de potencial muito grande para produzir uma corrente pequena. Então esse é o mau condutor. Então a região inferior desse diagrama caracteriza a região dos maus condutores. Eu tenho que aplicar uma diferença de potencial muito grande para ele conduzir corrente, ou que significa dizer que a resistência é muito grande. Na região superior, nós temos os bons condutores. Mesmo com uma diferença de potencial menor, ele é capaz de gerar, de possibilitar uma grande transferência de carga, então eu tenho uma corrente grande. Se eu tenho materiais que eu aplico nada de diferença de potencial e aparece uma corrente muito grande. Esses são os chamados supercondutores, que não são ôhmicos e nós não vamos incluir aqui. A resistência de um material capaz de conduzir a corrente elétrica, ela depende de duas coisas. Do tipo de material, todo mundo sabe disso, nós temos os bons e os maus condutores. Ouro é um bom condutor, ferro é um mau condutor. Né? Ninguém vai fazer circuitos com ferro, vai usar cobre, alumínio, não é isso? Ouro, prata, porque ele é um bom condutor. Então depende do material, mas também depende da geometria. Se eu tiver um material muito fininho, um fio de cabelo de condutor, eu não tenho área suficiente para transferir muita carga. Então depende da área, quanto maior é a área, mais difícil é de conduzir. Então a resistência elétrica, ela vai com o inverso da área. A característica do material é a chamada resistividade, e quanto maior é o material, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial maior para ter o mesmo resultado. Portanto, nós podemos mostrar
que a resistência elétrica de um material capaz de conduzir é o produto de uma constante, que chama-se resistividade, ρ, que depende só do material, vezes o comprimento dividido pela área. Como nós sabemos que a diferença de potencial aplicada é o campo, não é? É o campo vezes o tamanho, se eu aplicar uma diferença de potencial, o campo que apareceu aqui é exatamente a diferença de potencial dividido pelo comprimento. Então, nós podemos substituir na lei de Ohm, ΔV, que é igual a RI, no lugar do R, eu ponho essa relação, que leva em conta a geometria do sistema, o A é a área de secção, né? Então, essa é a expressão da resistência para um cilindro, não é isso? É condutor. Então, no lugar da resistência, eu ponho ρL sobre a área, vezes a corrente. Mas a corrente sobre a área é o que eu chamei de densidade de corrente. Ρ é a resistividade, portanto, se eu pegar a diferença de potencial, dividir por L, eu tenho o campo elétrico, e aqui do lado resta ρ vezes J. Então, essa é a chamada lei de Ohm a nível microscópico, porque ΔV sobre L é o campo elétrico. E o campo elétrico é igual, então, a ρ vezes J, independendo da geometria do meu sistema capaz de conduzir, localmente, para que tenha uma densidade de corrente J, é necessário que haja um campo elétrico de valor E o material está garantido aqui nessa relação através da resistividade ρ. Então, esse é o chamado conceito dos condutores ôhmicos. E a lei que a gente deduziu é a lei de Ohm. A lei de Ohm é extremamente importante porque ela me permite, dado uma resistência entre pontos, calcular qual vai ser a corrente elétrica que resulta desse material. Não é? Normalmente, nós temos diferenças de potenciais no circuito, e se você sabe que entre aqueles pontos tem um condutor ôhmico, e que é caracterizado por uma resistência, por um valor da resistência, eu sei calcular qual é a corrente resultante. Se eu não sei qual é o valor da resistência, mas sei a geometria do condutor e tudo isso, não é? Eu sou capaz de calcular, utilizando a relação que eu dei para vocês, qual é a resistência, e daí eu tiro qual é a corrente. Muito bem. Mas o metal, um material capaz de conduzir, ele é caracterizado pela chamada densidade de cargas livres. Todo metal tem uma quantidade de elétrons capaz de se movimentar. Esses são os elétrons, né, de condução, que a gente chama. São elétrons que qualquer aplicação de campo já começam a se movimentar. Então nós vamos fazer agora um modelo microscópico, já que nós sabemos a lei de Ohm a nível microscópico, que é que o campo elétrico é ρ vezes J, nós somos capazes de agora voltar e descobrir o seguinte: dado o material, quem é ρ de fato? Tá certo? Então é isso que nós vamos calcular. E esse cálculo já foi feito por Drude, chama-se modelo de Drude, e nós só temos que entender qual é a origem da resistência aqui. O elétron está ali no material querendo se conduzir, ele está livre. Esse é um condutor. Ele tem elétrons livres capazes de conduzir sobre pequenos esforços, sobre pequenos campos. Quando eu aplico um campo, o elétron começa a se movimentar na direção do campo. Mas aí ele encontra os átomos da rede desse material. Aí ele colide, dá toda aquela energia para a rede. E aí perde a sua velocidade. Aí o campo elétrico acelera de novo, ele colide de novo, perde totalmente a sua energia. Então, o processo de condução eletrônica envolve essas colisões das cargas que são condutoras, dos elétrons, com os átomos da rede. E nós vamos fazer um modelinho para poder entender, inclusive, essa energia, quando ele colide chacoalhando tudo. Por isso que quando você conduz corrente no metal, ele aquece o metal, que são as vibrações dos átomos que constituem o metal. E da onde advém isso? Vem dessas colisões dos elétrons constante com os átomos da rede. Se eu tiver um elétron, vamos olhar um elétron. O material normalmente é caracterizado por um certo número de elétrons por unidade de volume, em condições de conduzir corrente, que é a chamada densidade de cargas livres. Mas quando eu tenho um material e eu aplico um campo elétrico, sobre um elétron aparece uma força. Aparecendo uma força significa que apareceu uma aceleração. Essa aceleração pode ser determinada pela lei de Newton, e ela nada mais é do que a força dividido pela massa.
Se eu deixar o elétron evoluir, ele vai ganhar uma velocidade num tempo t, que é a aceleração vezes o tempo. Portanto, é a aceleração, que é menos ezinho, que é a carga do elétron, vezes o campo elétrico dividido por mt. Se o tempo médio entre colisões é tal, significa que a velocidade média que o elétron adquire é isso aqui no tempo tal. Essa é a velocidade média que o elétron é capaz de adquirir aqui. Então eu tenho com que velocidade os elétrons são capazes de se movimentar. Se o material tem uma densidade de elétrons capazes de conduzir, que é N, que é o número de elétrons livres, né, no material, então num tempo ΔT, a quantidade de elétrons que vai passar por uma área é um cilindro, a gente pode imaginar como um cilindro, todo mundo está sendo pressionado, aqueles elétrons que estiverem a uma distância V médio ΔT irão passar aqui em ΔT. Mas isso define um volume. A área vezes V médio ΔT dá o volume, que vezes a densidade de carga livre no material, não é isso? Me dá a quantidade total de carga que vai passar em ΔT. Essa quantidade, não é isso? Essa quantidade é a quantidade total de carga que vai passar. Se eu dividir pelo tempo, eu tenho a corrente. Se eu dividir pela área, eu tenho o J. E comparando isso com a lei que diz que ρJ é igual a E, eu tiro quem que é ρ. Aqui, na verdade, eu tiro o inverso de ρ, que é NE² tal dividido por M. Então, um material que tenha muitos elétrons livres tem uma boa condutividade, ou seja, uma baixa resistividade, um baixo ρ. Se o tempo médio de colisão é alto, também ele tem uma baixa resistividade. Ele pode conduzir bastante, né? Porque ou tem muita carga, conduz muito. Ou demora muito para colidir, também transmite muito. Tá certo? Então eu chego a uma expressão que é qual é essa resistividade do material. E quanto mais carga livre tem, menor é a resistividade. Então, portanto, conduz melhor. E quanto maior é o tempo tal, que é o tempo médio entre colisões, também menor é a resistividade, porque a carga pode ir mais longe e conduzir melhor. Então, isso aqui é um modelo que diz para a gente qual é a característica de condução de cargas do material baseado na densidade livre de cargas e no tempo médio que as cargas demoram para colidir com os átomos da rede. Um exemplo, se eu pegar cobre, aqui está a densidade de carga, a carga do elétron, a massa do elétron, a resistividade do cobre, que é medida. Então, eu calculo que tem, por aquela expressão, eu calculo um tempo de relaxação de 10 a menos 14 segundos. Então, quando eu tenho um elétron se movimentando num condutor, ele bate aqui, bate ali, só que esse tempo demora 10 a menos 14 segundos. É muito rápido, né? E ele vai depositando toda a energia que ele ganha do campo, ele deposita chacoalhando os átomos da rede, que acaba sendo calor, que é a vibração da rede. E esse efeito chama-se efeito Joule, efeito de dissipação da corrente elétrica, que a nível microscópico se dá pela transferência de energia, ganha pelo elétron do campo e transmitido à rede que está do material que está conduzindo. Nós podemos calcular qual é essa potência dissipada, quer dizer, quanto de energia é dissipado por unidade de tempo, simplesmente verificando quanto que eu preciso de trabalho para movimentar uma carga dQ num potencial V. Então, dW é dQV, que nós aprendemos lá atrás, portanto, dW dt, que é a variação de quanto eu preciso dar de energia para aquela carga transferir, acaba sendo dQ sobre T vezes V, e eu chego à importante relação, bem conhecida, que a potência dissipada é o produto da diferença de potencial em volts vezes a corrente elétrica em ampere. E eu posso, então, substituir aqui V por RI, então fica aqui a potência dissipada é RI², ou posso substituir I por V sobre R, que é V² sobre R. Essa aqui é a relação que me diz quanto de energia vai ser dissipada no condutor por unidade de tempo, que é potência, para que eu possa, de alguma maneira, conduzir a corrente elétrica de valor I num ambiente onde eu tenho uma diferença de potencial V e uma resistência que caracteriza aquele caminho da corrente de valor R. Bom, nós podemos, como exemplo, calcular
qual é a resistência de um tubo. Aí é fácil, você imagina um elemento, eu tenho um cano e quero saber qual é a resistência elétrica entre a parte interna e externa. Aí eu divido um elemento de volume cilíndrico de tamanho dr, o tamanho do tubo aí é L, e eu pego então uma camadinha aqui e eu aprendi que a contribuição da resistência desse dr é ρdr sobre a área, que é 2πr dividido por L, e a resistência é a soma de todas, porque eu vou formando esses elementos, eu formo o cano todo. Fazendo a integral, eu tiro qual é a resistência elétrica de um tubo, né, para correntes passando da parte interna à parte externa. Com essa fórmula que a gente aprendeu, nós podemos calcular a resistência elétrica de qualquer formato de condutor, em princípio, e com isso, né, se eu estivesse aplicando uma diferença potencial entre essas duas paredes, eu saberia que corrente elétrica vai aí aparecer. Muito bem, na aula então de hoje, nós aprendemos a caracterizar a corrente elétrica a partir do material, a partir da diferença de potencial aplicada, não é verdade? E aprendemos ainda a natureza física da resistência elétrica, que advém das colisões do elétron com os átomos da rede, e isso pode ser caracterizado através de uma única grandeza, que é a resistividade do material. Com o que nós aprendemos hoje, nós já sabemos introduzir num elemento resistivo, em alguma coisa que conduza corrente e tem resistência, qual é a resposta a uma diferença de potencial aplicada. Nas próximas aulas, nós vamos elaborar utilizando elementos como esse que nós aprendemos, que é o elemento resistivo. Até lá!